Hoje eu quero contar pra vocês como a bruxaria entrou na minha vida, de uma forma real, como minha religião. Bom, ao longo dos vídeos de Abracadabra, teve alguns momentos que eu falei sobre isso e teve algumas pessoas que ficaram curiosas e eu resolvi falar um pouco mais sobre isso. Eu passei por várias religiões, eu passei por várias tentativas de encontrar esse meu lado espiritual e eu sempre tive um lugarzinho um pouco mais ligado ao misticismo, às práticas de rituais, essas coisas que eu acho mais simbólicas e mais bonitas, até de forma estética mesmo. Então eu cheguei a ver espiritismo, eu passei por budismo, acho que eu passei por um pouquinho de tudo, catolicismo também, mas meio que nada fazia sentido pra mim, porque em algum lugar, e eu também quero deixar isso claro, eu não quero de maneira nenhuma nesse vídeo atacar nenhuma outra religião, tá? Eu vou falar as experiências que eu tive com outras religiões e o que aconteceu comigo. E por mais que eu gostasse de algumas filosofias dessas outras religiões que eu falei, tinha sempre algum momento em que me barrava, em que tinha alguma coisa que não fazia sentido pra mim e geralmente tinha a ver com dogmas, regras, coisas muito específicas do tipo, se você tá nessa religião, você tem que praticar isso, isso e isso, você tem que agir assim, 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 você tem que se vestir assim, assim, assim. E eu sempre tive certeza que a minha liberdade não era uma coisa que eu tava disposto a barganhar. Então, se eu quisesse me vestir de uma maneira, se eu quisesse agir de uma maneira, se eu quisesse vivenciar algo, eu iria fazer isso. Pra mim nunca fez sentido a minha religião me impedir de fazer algo que eu gostaria. E aí vem uma parte engraçada que é, eu sempre tive essa fascinação pelo Halloween, eu sempre tive essa vontade, esse desejo e esse brilho no olhar por filmes de bruxas. Desde criança, então claro que vocês sabem da minha fixação por Abracadabra, mas eu sempre amei Harry Potter, Halloween Town, da magia à sedução, Convenção das Bruxas. E eu comecei a reparar que tinha uma questão na figura feminina que me interessava muito. Essa figura feminina com força, com energia, com vontade, com poder. E eu nunca encarei as bruxas como uma figura de medo, uma figura pra se temer. Pelo contrário, eu sempre encarava elas como mulherões da porra, sabe assim? Como mulheres que sabem o que querem e o que gostam, independente de ser vilão ou não nos filmes. Eu sempre gostei muito disso. E aí eu comecei a olhar para a questão da bruxaria de uma maneira um pouco menos infantilizada e um pouco mais real, no sentido de, e se isso for um ensinamento pra mim? E se isso for uma religião? Comecei a estudar um pouco, estudei um pouquinho de Wicca, que é, vamos dizer, uma bruxaria mais clássica, que meio que todo mundo já ouviu falar alguma coisa do tipo. E eu comecei a me interessar, porque tinham coisas ali que faziam muito sentido pra mim. A prática de estar próximo da natureza, de como historicamente a figura da bruxa foi construída pra impedir mulheres de terem voz, de terem poder. Como eu disse, eu sou muito ligado a figuras femininas. Grandes pessoas na minha vida pessoal são mulheres. E eu lembro que teve um momento que foi muito significativo, que foi quando eu comecei a reformar minha casa. Eu aos poucos fui deixando a minha casa com a minha cara. E uma vez lendo e estudando e vendo algumas coisas, eu comecei a pensar, pô, mas sou um cara que mora no meio de São Paulo, né? É difícil o negócio de me conectar com a natureza e tal. E aí eu comecei a olhar pra minha sala e eu percebi que eu tinha plantas, que é uma coisa que eu amo, que eu tenho madeira, que é algo que eu também adoro, tenho um pouco do mar na minha sala, tenho questões que me levam pro vento, como as cortinas, tenho os meus incensos, defumadores. E aí foi quando eu olhei e eu falei, cara, todos os elementos estão aqui. Não foi algo que eu pensei, não foi algo que eu planejei, mas eles estão aqui. E aí eu lembro que quando eu fiz o meu primeiro vídeo de Halloween, eu fiz uma vassoura, né, pra fazer a Winnie voando. E eu gostei muito dessa vassoura. E aí eu lembro de olhar pra ela e falar, se eu de fato me conecto tanto com esse mundo, eu quero fazer dessa vassoura um símbolo pra mim. E aí eu pendurei a vassoura na minha parede. Então aos poucos eu fui percebendo como a bruxaria, a feitiçaria já estava em mim, teve em mim provavelmente a vida inteira, sabe? Desde pequenininho. E outra coisa interessante também foi quando eu comecei a fazer o meu altar, onde eu tenho os meus livros,
minhas varinhas, minhas velas, tudo que eu uso para rituais e coisas do tipo, pelo fato de eu ser muito artesanal e gostar de fazer as coisas, eu queria ter coisas que eu tivesse feito no meu altar também. E eu tomei a decisão de fazer coisas que pra mim faziam sentido. Por mais que exista mitologia, por mais que exista o misticismo dentro da bruxaria, a regra que eu entendi é que tem que fazer sentido pra mim. Então, se pra mim um objeto de Harry Potter faz sentido, ele vai estar no meu altar. Porque, como eu disse, pra mim só faz sentido se eu puder ter as regras, as minhas regras, do que eu acredito. Então, no meu altar eu tenho coisas de Harry Potter, eu tenho coisas de Abracadabra, e eu entendi que isso tudo faz parte da minha bruxaria. Que mesmo que esse símbolo tenha sido feito pra um filme, eu ressignifiquei esses objetos e pra mim eles são de fato mágicos. Então, de vez em quando eu faço os meus feitiços, fico sempre olhando pra ver como tá a lua, eu acendo o meu caldeirão, eu jogo as minhas coisas ali, tenho os meus pensamentos. Pra mim, a bruxaria ela é uma prática muito intuitiva. Então, eu tenho meu diário, claro, meu grimório, onde eu escrevo os meus feitiços, escrevo o que eu tô sentindo, escrevo como eu acho que isso pode ser feito. Tem um canal no YouTube que eu vou deixar aqui linkado pra vocês, que chama The Green Witch, que é uma mulher que chama Annabelle e ela é uma bruxa. E ao longo de vários vídeos ela conta a história dela, mas ela ensina também feitiços, poções, óleos, várias coisas desse tipo. E o que eu mais aprendi com ela é que, claro que a gente tem algumas pedras que podem servir para algumas coisas, ervas que podem servir para outras, mas é tudo muito do que você está emanando no seu ritual. É tudo muito do que você está sentindo, do que você está fazendo ali naquele momento. Que eu acho que se encaixa dentro de várias outras religiões, como os pensamentos positivos, a lei da atração, essa lei do tudo que vai e volta. Pra mim tá tudo no mesmo lugar, eu só escolhi chamar isso de bruxaria. Eu já tô na bruxaria há alguns bons anos, é o lugar que eu quero ficar, assim. É o lugar que eu me sinto acolhido, é o lugar que eu me sinto feliz, eu me sinto inteiro. E uma grande parte da bruxaria é você ter um clã, é você ter um coven, né? Eu ainda não cheguei aí. No momento eu ainda tô nessa descoberta pessoal, sozinha. E ela é muito transformadora pra mim. Talvez seja a maior conexão mística, espiritual que eu já tive na minha vida. De todas as religiões que eu participei, essa definitivamente é a que mais faz sentido pra mim. E é curioso isso, porque ainda me soa estranho falar, não, eu sou um bruxo, eu pratico bruxaria, eu pratico feitiçaria, porque ainda tem um rancinho, né? Ainda tem uma coisa histórica de isso soar estranho, de ou soar maldoso, maligno, ou de isso soar quase como uma piada. E hoje eu consigo falar que eu sou um bruxo, que eu pratico bruxaria. Isso faz parte de quem eu sou. E mesmo agora, assim, gravando esse vídeo e olhando a minha sala toda, além disso tudo, é um lugar que eu tenho muito orgulho de estar. É um lugar que eu tenho orgulho de ocupar.